A partir de 1902, o Remo passou a dividir com o futebol a preferência popular. Assim, os associados do Flamengo tornaram-se sócios também do Fluminense para acompanhar o futebol e os do Fluminense para o rubro-negro, a fim de acompanhar as regatas. Na Praia do Rússio foram feitos os primeiros treinos e no dia 3 de maio de 1912, já devidamente filiado à Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, a esquadra realizou sua primeira partida. Foi no Campo do América e os rubros-negros venceram o Mangueira por 16-2. O quadro do rubro-negro formou com Baena, Píndaro e Neri, Curiol, Gilberto e Galo, Baiano, Arnaldo, Amarante, Gustavo e Borghetti. Já ainda em 1912, o Mengão conquistou seu primeiro título no futebol, o Campeonato Carioca de Futebol do segundo quadro. O primeiro uniforme foi chamado de Papagaio de Vintém, mas em 1914, o clube adotou a camisa Cobra Coral, que só durou até 1916 e venceu seu primeiro campeonato carioca e o segundo no ano seguinte. Em 1921, o Flamengo conquistou seu segundo bicampeonato carioca e em 1925 conquistou 6 títulos no futebol profissional. Em 1927 foi eleito o clube mais querido do Brasil, levando a Taça Salutares, vencendo o Vasco da Gama em um concurso do Jornal do Brasil. Em 1930, porém, o Flamengo teve seu pior aproveitamento em um ano no futebol. Em 1933, a equipe fez sua primeira excursão para fora do Brasil e no dia 14 de maio do mesmo ano fez seu último jogo como amador, vencendo o River Plate por 16-2. Com a eleição do presidente José Bastos Padilha em 1934, o clube conseguiu melhorar a parte social, cresceu em popularidade e em 1936 chegaram jogadores como Domingos da Guia e Leônidas da Silva, que tornaria-se o primeiro maior artilheiro de uma Copa pela seleção canarinho, na Copa do Mundo FIFA de 1938, quando era jogador do Flamengo. O ano de 1937 teve uma novidade no futebol rubro-negro, que foi a vinda do treinador Dori Krusner, o qual implantou um novo esquema de jogo conhecido como WM e o treino sem bolão. Em 1939, depois de 12 anos de jejum, o mais querido voltou a conquistar o Campeonato Carioca, com a equipe que serviria de base para o tricampeonato estadual na década de 40. Em 1940, o Flamengo liderava o torneio Rio-São Paulo ao lado do Fluminense. No ano de 1941, o Flamengo disputou sua primeira competição internacional, o torneio hexagonal da Argentina. Em 1942, foi fundada a primeira torcida organizada do Brasil, a Charanga Rubro-Negra. Em 1943, venceu o torneio Relâmpago do Rio de Janeiro e em 1944, o Flamengo conquistou seu primeiro tricampeonato carioca. O principal fato em 1946 foi a fratura do jogador Zizinho, um dos grandes craques brasileiros da época e revelado pelo próprio Flamengo, que desfalcou a equipe por 6 meses, fazendo-a perder muita qualidade em campo. Zizinho foi vendido em 1950 para o Bangu, considerado um dos piores negócios da história do Flamengo. Em 1956, conquistou mais um torneio de grande importância, a Taça dos Campeões Estaduais sobre o Santos, ao vencer por 2-1. No ano de 1957, conquistou o torneio internacional do Morumbi, realizado pelo São Paulo para celebrar a inauguração do estádio do Morumbi. Foram convidadas grandes equipes do futebol internacional, como exemplo, Lazio, Sevilha, Dinamo Zagreb e Belenenses. Em 1961, o Flamengo conquistou o torneio internacional de verão do Uruguai, disputado nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires e Montevidéu.
O torneio contou, além do Flamengo, com o Vasco da Gama, os paulistas Corinthians e São Paulo, os argentinos River Plate e Boca Juniors e os uruguaios Nacional e Cerro Porteño. Naquele ano, o Flamengo também conquistou o torneio Rio-São Paulo, que na época era um título que valia muito mais que a simples rivalidade entre paulistas e cariocas. Embora já possuísse a maior torcida do Brasil, o rubro-negro só conquistou seu primeiro título em nível nacional em 1980, quando venceu o Campeonato Brasileiro. O Flamengo colocou a disputa do Campeonato Brasileiro daquele ano como o principal objetivo da temporada. O time se preparou como nunca e fez uma boa primeira fase, sofrendo apenas uma derrota. Nas fases seguintes, o time não perdeu nenhum jogo até a final. Nas semifinais, o adversário era o Curitiba e o time carioca venceu o primeiro jogo por 2-0 e o segundo por 4-3, assegurando vaga na final, onde enfrentaria o Atlético Mineiro. No primeiro jogo no Mineirão, o Galo venceu por 1-0, gol do artilheiro Reinaldo. Na volta no Maracanã, com mais de 150 mil pessoas, uma partida tensa, provocante e muito disputada. Nunes abriu o placar para o Flamengo aos 7 minutos, mas Reinaldo empatou logo em seguida. Zico deixou o rubro-negro em vantagem no final do primeiro tempo, mas Reinaldo empatou de novo aos 21 minutos da segunda etapa. Porém, Reinaldo foi expulso e o Flamengo cresceu na partida. O Atlético foi presa fácil para o Flamengo, que marcou o terceiro com Nunes, decretando o primeiro título nacional para o rubro-negro, que tinha a melhor campanha. Por isso, mesmo com a igualdade na soma dos resultados, o caneco ficou com Zico e companhia. Era a primeira grande conquista daquela geração e o passaporte para o Flamengo disputar pela primeira vez da sua história a Copa Libertadores da América. Na devolução a Zico, agora vai, bateu, gol! Partiu Zico, pé direito, bateu, gol! Partiu no pé direito, bateu Merelo, gol! As semifinais da competição na época era em formato de 2 grupos de 3 times cada, com o melhor de cada grupo avançando até a final. O Flamengo enfrentou o Deportivo Cali, da Colômbia, e o Jorge Wilstermann, da Bolívia, e foi bem fácil. 4 vitórias em 4 jogos e passaporte para a final contra os chilenos do Cobreloa. Na final, o Flamengo enfrentou a Catimba chilena na decisão de sua primeira Libertadores. No primeiro jogo no Maracanã, vitória por 2-1 com 2 gols de Zico. Na volta em Santiago, o time sofreu com a pressão do adversário dentro e fora de campo e acabou perdendo por 1-0. Foi a única derrota da equipe naquela competição. Como naquela época não havia critérios de desempate como gol fora, uma nova partida foi marcada em Montevidéu, no Uruguai. Tadinho, o domínio, a devolução a Zico, agora vai, bateu, gol! No Uruguai, o Flamengo não teria pela frente a pressão que havia sido lhe imposto no Chile. Com paciência e muito toque de bola, o time carioca venceu por 2-0 com 2 gols de Zico. Faltando pouco para o final do jogo e com a partida sob controle, o técnico Cláudio Coutinho colocou em campo o desconhecido atacante Anselmo com uma única missão: acertar sem dó o zagueiro do Cobreloa, Mário Soto, que tinha agredido Adílio e Lico na partida de Santiago. Anselmo deu um baita soco em Soto. O Flamengo, com técnica, habilidade e muita raça, conquistava a América. Em lista divulgada pela Confederação Sul-Americana de Futebol em 2015, o clube registrou um público somado em 516.382 espectadores nos 6 jogos que disputou no Maracanã na Libertadores de 1981. Sendo esse o maior público já registrado em uma única edição do torneio. O Flamengo jogou com Raul, Leandro, Marinho, Moze, Júnior, Tita, Andrade, Adílio, Lico, Zico e Nunes. Na devolução a Zico, agora vai, bateu, gol! Partiu Zico, pé direito, bateu, gol!
Partiu no pé direito, bateu o Merelo. O título da Copa Libertadores de 1981 credenciou o Flamengo a disputar a Copa Intercontinental, competição que teve seu status de mundial reconhecido pela FIFA em outubro de 2017, no mesmo ano, onde enfrentaria o Liverpool da Inglaterra em Tóquio. Antes da decisão do título mundial, o até então treinador do Flamengo, Cláudio Coutinho, morreu afogado enquanto praticava mergulho nas Ilhas Cagarras. O escolhido para substituir Cláudio Coutinho e levar o mais querido ao topo do mundo foi Paulo César Carpegiani, ex-jogador do clube. Diante de 62 mil pessoas no Estádio Olímpico de Tóquio, o time brasileiro deu um baile como nunca antes Tóquio havia visto e aplicou sonoros 3-0 apenas no primeiro tempo, com 2 gols de Nunes e um de Adílio. No segundo tempo, o Flamengo apenas rolou a bola até o apito final, desfilando sua habilidade perante os atônitos ingleses. A equipe rubro-negra chegava ao topo do mundo. Zico ganhou o prêmio de melhor jogador da decisão. O Flamengo é o único clube carioca campeão mundial reconhecido pela FIFA. Na frente para Nunes, posição legal. Olha o terceiro gol do Flamengo, batido pelo meio, bateu! Em 1982, o Flamengo novamente queria o Campeonato Brasileiro. Depois de passar facilmente na primeira fase, o time carioca avançou até as quartas de final. O rival foi o Santos e o rubro-negro venceu por 2-1 o primeiro jogo e empatou em 1-1 o segundo, garantindo vaga nas semifinais. O adversário foi o Guarani, derrotado 2 vezes, 2-1 e 3-2. Vaga na final contra o então campeão brasileiro, o Grêmio. O Grêmio era um adversário duríssimo. No primeiro jogo no Maracanã, empate em 1-1. A decisão seria no Caldeirão do Olímpico, em Porto Alegre. Porém, a partida terminou novamente empatada, dessa vez em 0-0. O jogo seguinte também seria no Olímpico. O Flamengo teria que vencer caso quisesse ser campeão brasileiro pela segunda vez. E com um gol de Nunes, sempre ele, no começo do primeiro tempo, o Flamengo conquistou o bicampeonato brasileiro de novo fora de casa. Zico foi o artilheiro da competição com 21 gols e se consolidava como o maior craque do país. Era mais um caneco na galeria e dose extra de entusiasmo para disputar a Libertadores. Porém, o Flamengo foi eliminado junto com o River Plate nas semifinais de grupo pelo Peñarol. Em 1983, o Flamengo era o adversário a ser batido no Campeonato Brasileiro. Depois de caminhar sem sustos na primeira fase, o time encontrou o grande arquirrival Vasco nas quartas de final. O Flamengo venceu por 2-1 no primeiro jogo e empatou em 1-1 no segundo. Nas semifinais, confronto rubro-negro contra o Atlético do Paraná, com vitória por 3-0 no primeiro jogo e derrota por 2-0 no segundo, que não foi suficiente para eliminar o Flamengo, que se garantiu na final contra o Santos. No primeiro jogo, no Morumbi, o Santos venceu por 2-1. Na volta, um recorde que dificilmente será quebrado. 155.253 torcedores entupiram o Maracanã para ver a turma de Zico dar show. É o maior público registrado em uma só partida na história do Campeonato Brasileiro. Precisando da vitória, o rubro-negro fez 3-0, gols de Zico, Leandro e Adílio. O Flamengo era tricampeão brasileiro. Era a consagração final de Zico, Leandro, Adílio, Júnior e outros tantos craques. Nesse mesmo ano, Zico deixou o clube para ir jogar na Udinese da Itália. Depois do tricampeonato nacional, o Flamengo viajou para Milão, onde disputou o Mundialito de Clubes. Disputado em sistema de pontos corridos, o rubro-negro ficou com o vice-campeonato. Mesmo sem Zico, o Flamengo foi longe na Copa Libertadores de 1984. Chegou às semifinais de grupo, onde foi eliminado pelo Grêmio.
Na final, o Independiente da Argentina despachou os gremistas e conquistou o 7º título da Libertadores da sua história. 2 anos depois de deixar o rubro-negro, Zico voltou ao clube e em 1986 conquistou seu último campeonato carioca. Nesse ano ele participou de poucas partidas, já que em 1985, numa partida do estadual contra o Bangu, ele foi vítima de uma entrada violenta do jogador Márcio Nunes, ficando sem jogar por muito tempo devido ao longo período de recuperação da cirurgia. Porém, na partida inaugural do estadual seguinte, marcou 3 dos 4 gols do Flamengo na vitória de 4-1 sobre o Fluminense. Procurando a brecha para bater, ficou difícil. Boa bola enfiada para o Bebeto entre 2 homens do Flu. Olha o Zico de cabeça, gol! Em 1987, a CBF passava por uma grave crise financeira e institucional. A entidade encontrava-se incapaz de organizar o campeonato nos mesmos moldes e, caso não arrumasse um patrocinador, tentaria um acordo com os clubes, com as equipes pagando as suas próprias despesas com as viagens, ou iria realizar um certame regionalizado apelidado de Clube dos 13 para organizar um campeonato próprio. Esse torneio recebeu o nome de Copa União. Na semifinal, o invicto Atlético Mineiro pegou o Flamengo do Maracanã. Impulsionado pela sua gigantesca torcida, o time rubro-negro venceu por 1-0, gol de Bebeto. No segundo jogo, com uma grande atuação de Renato Gaúcho e Zico, o time carioca fez 2-0. Como jogava pelo empate, o Flamengo relaxou e permitiu o empate dos mineiros. Quando a torcida se enchia de esperança, Renato Gaúcho, em uma arrancada fenomenal, driblou o goleiro e fez o gol da vitória do Flamengo. Mais uma vez, o Atlético Mineiro perdia em casa sua classificação. O pior é que o time só perdeu 2 vezes na competição, justamente quando não podia. Justamente para o Flamengo, que novamente ficava entalado na garganta dos atleticanos. Depois de ter eliminado o bicho-papão da Copa União, o time vinha embalado e subindo de produção. Enfrentaria na grande final o Internacional, que havia eliminado o Cruzeiro na semifinal. Bebeto fez 1-0 logo no início do primeiro tempo, batendo bonito na saída de Tafarel. O Inter não conseguiu reagir em nenhum momento do jogo. A meta de Zé Carlos nunca foi ameaçada. A defesa do Flamengo comportou-se maravilhosamente. A festa estava completa. O Flamengo conquistava a Copa União. Em 1988, o Flamengo conquistou o troféu colombiano sobre o Recreativo de Huelva, em torneio que contou também com a participação de Cruzeiro e Real Zaragoza. Também naquele ano, o mais querido conquistou a Copa Quirim, ao vencer na final o Bayer Leverkusen por 1-0, gol de Zico. O torneio também contou com a participação da seleção chilena e da seleção japonesa. Em toda a sua trajetória pelo rubro-negro, Zico marcou 568 gols, tendo sido o maior artilheiro da história do clube. Em 1990, diante de um Maracanã lotado, Zico faria sua primeira partida de despedida pelo Flamengo. Procurando a brecha para bater, ficou difícil. Boa bola enfiada para o Bebeto entre 2 homens do Flu. Olha o Zico de cabeça, gol! Mesmo sem o seu grande craque, os primeiros anos da era pós-Zico foram de glória para o Flamengo. A primeira conquista nacional foi a segunda edição da Copa do Brasil em 1990 contra o Goiás. Entre o fim de 90 e ao longo de 1991, o Flamengo, agora comandado por Júnior, devolveu a quina em cima do rival Vasco da Gama, conquistando 5 vitórias seguidas e conquistando o estadual de 1991. Ainda naquele ano, o Flamengo conquistou a primeira edição da Copa Rio, ao vencer o Americano na final por 3-0. O ano de 1992 foi marcado pela conquista de mais um título nacional em cima do Botafogo. Na primeira partida, o Flamengo deu um baile nos alvinegros e, com uma grande atuação, fez 3-0, ainda no primeiro tempo, com gols de Júnior, Nélio e Gaúcho.
Com isso, precisou apenas empatar em 2-2 no segundo jogo, em 16 de julho, para sagrar-se campeão brasileiro diante de 122 mil pessoas que, além do título, assistiram a uma jogada imortalizada no futebol brasileiro. O drible de junho que deixou Renato Gaúcho sentado em campo. Após o título brasileiro de 1992, o clube entrou em uma grande crise financeira e as conquistas nacionais e internacionais tornaram-se menos frequentes. Embora, no geral, a equipe continuasse a ganhar alguns campeonatos de forma regular, sendo um dos poucos clubes brasileiros que nunca sofreu um considerável jejum de títulos. Em 1993, o Flamengo venceu o Kashima e conquistou a Pepsi Cup, em partida que marcou a despedida de Zico do futebol japonês. Alguns dias depois, o Flamengo venceu o Bayern de Munique por 3-1 na final do torneio internacional de Kuala Lumpur. Em 1995, ano do seu centenário, o radialista Kleber Leite assumiu a presidência do clube e contratou o atacante Romário, então o melhor jogador do mundo que estava no Barcelona. Mesmo com Romário, que nesse ano brigava contra Túlio e Renato Gaúcho pelo título de Rei do Rio, e outros craques que foram contratados como Edmundo e Branco, o ano do centenário rubro-negro não foi vitorioso. O Flamengo conquistou apenas a Taça Guanabara com 3 gols de Romário contra o Botafogo. No Campeonato Brasileiro, o clube quase foi rebaixado pela primeira vez na sua história, escapando após uma boa campanha no retorno da fase de grupos. Em 1996, o Flamengo conquistou de forma invicta o Campeonato Carioca e a Taça Guanabara, vencendo o Vasco da Gama no último jogo da Taça Rio e conquistando o título por antecipação. Romário foi o artilheiro do estadual e Sávio o destaque da campanha do Flamengo na Copa Ouro Sul-Americana, onde o clube sagraria-se campeão sobre o São Paulo. Este foi o terceiro título internacional oficial do Flamengo. Em 1997, o Mengão conquistou a taça 147 anos de Juiz de Fora e a terceira edição da Copa dos Campeões Mundiais sobre o São Paulo. O torneio reunia todos os clubes brasileiros campeões da Copa Intercontinental. Naquele ano, o Flamengo voltou a disputar o troféu Cidade de Palma de Mallorca. Nas semifinais, o Flamengo enfrentou o Real Madrid. Em 2001, o Flamengo conquistou a Copa dos Campeões. Participaram da Copa os vencedores do Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, Torneio Rio-São Paulo e Copa do Nordeste. Além destes, os finalistas da Copa Sul Minas e os do triangular realizado entre os vencedores da Norte e Centro-Oeste e o vice da Nordeste. Na final, em 2 jogos, o Flamengo conquistou o título sobre o São Paulo. Na primeira partida, venceu por 5-3. Na segunda, perdeu por 3-2. Porém, a vitória tricolor não foi suficiente para tirar o título da Gávea. Pela Copa Mercosul, o Flamengo ficou com o vice-campeonato ao perder para o São Lourenço nos pênaltis, depois de eliminar equipes como Independiente nas quartas de final e Grêmio nas semifinais. Também em 2001, o Flamengo escapou do rebaixamento à Série B na última rodada do torneio e iniciou uma série de campanhas ruins no Campeonato Brasileiro, em 4 delas lutando contra o rebaixamento. Em 2002, a ISL faliu por razões alheias ao contrato com o Flamengo e o clube ficou sem seu parceiro milionário. Sem dinheiro para manter o grande time montado, deu-se início a uma péssima fase no futebol rubro-negro. No mesmo ano, Edmundo dos Santos Silva foi afastado da presidência, acusado, entre outras coisas, de improbidade administrativa em uma votação bastante conturbada. Sem dinheiro para grandes contratações, o Flamengo não conseguiu formar equipes competitivas e por pouco não foi rebaixado no Campeonato Brasileiro em 2002, 2004 e 2005. Em 2003 e 2004, ainda conseguiu chegar à final da Copa do Brasil, no primeiro ano. Perdeu para o Cruzeiro. Na segunda vez, perdeu para o Santo André, em pleno Maracanã. Ao final de 2003, Márcio Braga ganha a eleição para o triênio de 2004, 2005, 2006 e retorna à presidência do clube após longos anos afastado.
O presidente, com mais de 5 mandatos e mais vitorioso da história do clube, traça um único objetivo: resgatar a credibilidade do clube carioca, que há mais de 10 anos não tinha. Em 2006, chegou pela 5ª vez à final da Copa do Brasil, porém dessa vez conseguiu conquistar o título sobre o rival Vasco da Gama. Um fato curioso foi a demissão do técnico Valdemar Lemos, mesmo após a classificação da equipe para as finais da competição. Para o seu lugar foi contratado Ney Franco. Em 2009, já tendo como técnico Cuca, que acabou sendo demitido, o clube tinha contratado 2 reforços de peso: Adriano Imperador, que retornava da Europa após passagem turbulenta, e Petkovic, como forma de perdoar a dívida do sérvio. Em 22 de julho de 2009, Cuca foi demitido do clube. Com Andrade como substituto, o time embalou no Campeonato Brasileiro e, com uma incrível recuperação no segundo turno jamais vista, o clube, que chegou a ficar a 13 pontos atrás do então líder Palmeiras, assumiu a liderança na penúltima rodada após vencer o Corinthians por 2-0 e com a derrota do São Paulo de 4-2 para o Goiás. Em 6 de dezembro, o clube precisava vencer para confirmar o título, num jogo tenso no Maracanã, com mais de 78 mil presentes contra o Grêmio, que saiu na frente no placar, mas o Flamengo virou o jogo para 2-1 e conquistou a taça de campeão após 17 anos. Conquistou 67 pontos, menor pontuação de um campeão na atual fórmula do Brasileirão, tendo sido também o campeão com menos rodadas na liderança. O então presidente Márcio Braga se despedia do cenário do rubro-negro. O presidente foi o mais vitorioso em título ao longo de seus 7 mandatos. Para o triênio de 2010, 2011 e 2012, assumiria Patrícia Amorim. Grande atleta olímpica do clube, era a primeira presidente mulher da história do Flamengo. Em 2010, o Flamengo apostava em conquistar diversos títulos e, para isso, trouxe como reforço o atacante Wagner Love. Adriano e Wagner passaram a formar uma dupla de ataque que muitos torcedores apelidaram como Império do Amor. Já na Copa Libertadores da América, o Flamengo classificou-se na última vaga para as 8ª de final, após uma campanha com 3 vitórias, um empate e 2 derrotas. Mesmo com a classificação apertada, o treinador Andrade foi demitido. O Flamengo foi eliminado da competição pelo Universidad do Chile. No critério de gol, fora de casa, perdeu por 3-2 no Maracanã e venceu por 2-1 em Santiago. Após a eliminação, Adriano e Wagner Love deixaram o rubro-negro e o último entrava em um desgaste interno turbulento com o caso Bruno. O goleiro acabou sendo demitido do time. No segundo semestre, o Flamengo começou o Campeonato Brasileiro de forma irregular, o que ocasionou a demissão do técnico Rogério Lourenço. Rapidamente, Silas foi anunciado como o novo treinador do clube, mas continuaram os maus resultados e Silas também foi demitido. No dia 5 de outubro foi anunciado o novo técnico, Vanderlei Luxemburgo, que assumiu o comando com a missão de tirar o Flamengo de perto da zona de rebaixamento e com a meta de classificar a equipe para a Copa Sul-Americana de 2011. Após findar com risco de rebaixamento na penúltima rodada, o Flamengo ficou com a última vaga para a competição sul-americana. Em 2011, o clube ousou em seu planejamento, visando a conquista de todos os títulos que ia disputar, e fechou a contratação de 3 meias armadores de peso: o argentino Dario Bortinelli, Thiago Neves e o astro Reinaldinho Gaúcho, sendo essa uma negociação arrastada, disputando o jogador com o Grêmio, por onde começou a carreira, e o Palmeiras. Começou o Campeonato Brasileiro com uma excelente campanha, chegou a fechar quase o turno inteiro invicto, mas a alta irregularidade custou o título da competição quando finalizou no 4º lugar. Se classificou para a Libertadores de 2012. O ano também marcou a despedida de 2 ídolos do clube: o meia armador Dejan Petkovic, que se aposentou do futebol, e o zagueiro Ronaldo Angelim.
O clube iniciou a pré-temporada de 2012 com salários atrasados, jogadores insatisfeitos e uma relação abalada entre o então técnico Vanderlei Luxemburgo e o elenco, principalmente com Ronaldinho Gaúcho, que depois rescindiria o seu contrato na justiça, cobrando a quantia de 40 milhões de reais. O técnico Joel Santana foi demitido após as derrotas para Corinthians e Cruzeiro após a 11ª rodada. Dorival Júnior assumiu o comando com a missão de afastar o Flamengo da zona de rebaixamento no campeonato mais uma vez. A equipe se livrou de qualquer possibilidade de rebaixamento depois de vencer o Náutico por 1-0 no Recife. Na rodada seguinte, ainda contribuiu para o rebaixamento do Palmeiras. Finalizou o campeonato na 11ª posição após um empate por 2-2 com o rival Botafogo. Gaúcho deixa pro Júnior, ele bate, gol! Sozinho, Ricardo sai, ele toca, gol! Vai sair cruzamento, Ricardo Cruz mergulha! O ano de 2012 fechava no vermelho para o Flamengo. O clube era visto como um dos piores dos grandes em termos de cumprir com suas obrigações. Até dívida com conta de luz surgia na mídia. Patrícia Amorim tentou a reeleição, mas não conseguiu. Bandeira de Melo chegava ao poder máximo da instituição rubro-negra para o triênio 2013, 2014 e 2015, com a missão de evitar um colapso financeiro. Ao final do ano anterior, as eleições no Flamengo elegeram Eduardo Bandeira de Melo como presidente, marcando o fim da era Patrícia. Com a promessa de renovação completa do clube, o ano começou com a vinda de reforços, em sua maioria contestados. Jogadores como Elias, Carlos Eduardo e Paulinho se uniram ao elenco do ano anterior, que teve a perda de Wagner Love devolvido ao CSKA, em troca do perdão das últimas parcelas que o Flamengo devia pela sua compra na gestão anterior. Com uma intertemporada forçada por conta da eliminação no Carioca, já sob o comando de Jorginho, que chega a levar o time até a 3ª fase da Copa do Brasil, passando por Remo e Campinense, mas faz péssima campanha no Campeonato Brasileiro, culminando na derrota em casa para o Náutico por 1-0, o que levou à sua demissão. Jorginho foi substituído por Mano Menezes, que antes de assumir, viu Jaime de Almeida comandar o time na vitória por 3-0 em cima do Criciúma, em Criciúma. Mano começa resolvendo alguns problemas crônicos do time, melhora a colocação no Brasileiro e chega a eliminar o Asa na 3ª fase da Copa do Brasil e logo em seguida o Cruzeiro nas 8ª de final, em jogo dramático no Maracanã, com o gol da classificação marcado por Elias aos 43 minutos do segundo tempo. Contudo, a passagem de Mano foi abreviada pelo próprio. Após uma derrota de virada para o Atlético Paranaense no Maracanã por 4-2, o técnico pede demissão alegando que não conseguiu implementar sua filosofia junto ao elenco do Flamengo. Surpresa, a diretoria pensa em procurar um novo nome no mercado, mas sem opções que agradassem, recorrem ao interino Jaime de Almeida, que assume com a missão de evitar o rebaixamento do time no Campeonato Brasileiro. Não apenas alcançou o feito na vitória por 1-0 contra o Corinthians no Maracanã, como levou o Flamengo à final da Copa do Brasil, passando por Botafogo 1-1 e 4-0 e Goiás, vitória por 2-1 em ambos os jogos. Na decisão, conquistou o título em cima do Atlético Paranaense, ironicamente, o mesmo time que acabou fazendo Mano pedir demissão. Ainda em 2014, o Flamengo chegou à final do Campeonato Carioca contra o arquirrival Vasco da Gama. Com os dois resultados iguais 1-1 e polêmica de arbitragem, o Flamengo sagrou-se campeão estadual pela 33ª vez. No Campeonato Brasileiro começou com atuações ruins e chegou a ocupar a última posição na tabela, terminando a competição antes da parada para a Copa do Mundo FIFA de 2014 na zona de rebaixamento. Ney Franco, que havia substituído Jaime de Almeida no comando da equipe, deu lugar a Vanderlei Luxemburgo e o time melhorou no Brasileirão, fazendo uma campanha regular e terminando no meio da tabela, 10ª colocação. Luxemburgo retornou para sua 4ª passagem como treinador do Flamengo, dizendo que o principal objetivo para o restante da temporada
era fugir do rebaixamento no Brasileiro. O clube terminou o ano de 2014 com o maior lucro da história do futebol brasileiro, mesmo sem nenhuma venda significativa, superando o Santos, que fechou o ano de 2005 com um faturamento de 63.167.000, impulsionado pelas vendas de Robinho para o Real Madrid e de Léo para o Benfica. No mesmo fim de 2014 é publicado um balanço das dívidas dos times brasileiros, mostrando que todos haviam aumentado na época, exceto o Flamengo, que já havia diminuído sua dívida em até 600 milhões e não era o mais endividado dos times. Em 2015, durante o Campeonato Carioca, o lateral direito Léo Moura fez seu último jogo após 10 anos defendendo o clube. Dias depois, Lucha convocou coletiva no hotel em que estava hospedado e detonou a diretoria do clube, afirmando que não entendiam nada de futebol e geriam como uma empresa de negócios. Cristóvão Borges acabou assumindo o comando da equipe, mas após irregularidade e muita pressão da torcida, foi demitido 18 jogos depois. Para a disputa do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, já com uma saúde financeira melhor, surpreendeu e contratou jogadores como Paulo Guerreiro e Anderson para compor o elenco. Ao comando de Oswaldo de Oliveira, o rubro-negro emplacou uma sequência de 6 vitórias consecutivas e chegou a entrar na zona de classificação a Libertadores. No ano de 2016, o clube começou a colher os frutos da boa gestão do presidente Eduardo Bandeira de Melo e anunciou Muricy Ramalho como novo técnico do clube. Porém, por conta de uma arritmia cardíaca, Muricy deixou o comando da equipe e Zé Ricardo, campeão com a equipe sub-20 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi oficializado como novo técnico do clube. A diretoria traçou um objetivo, a vaga na Libertadores, e contratou Hever e Leandro Damião, mas nenhuma dessas contratações foi tão comemorada pela torcida e repercutida pela imprensa como a de Diego, ídolo do Santos e com passagem por diversos clubes do futebol mundial. A equipe rubro-negra fez uma bela campanha, chegando a ficar 10 partidas sem perder e ameaçando até então o líder Palmeiras por quase todo o segundo turno. Na reta final, a equipe perdeu o ritmo e viu o Palmeiras se distanciar e ficar com o título do Campeonato Brasileiro. O ano de 2017 começou com boas atuações do time, vencendo o Campeonato Carioca invicto. Porém, foi eliminado na fase de grupos da Copa Libertadores sem vencer uma partida sequer fora de casa. O carrasco da vez que decretou a eliminação foi o São Lourenço, que virou o jogo no último minuto, 2-1. No Brasileirão começou de forma boa, porém a irregularidade e o distanciamento da liderança custaram o emprego de Zé Ricardo. O treinador deixava o clube com a marca de 90 jogos como o maior treinador em jogos em uma única passagem pelo Flamengo no século XXI. Para a sequência da temporada, novas contratações marcantes aconteceram. Everton Ribeiro, o goleiro Diego Alves, um dos maiores pegadores de pênalti do campeonato espanhol, e a chegada do técnico colombiano Reinaldo Rueda, que havia sido campeão da Libertadores e finalista da Sul-Americana anteriores pelo Atlético Nacional. Pela Copa do Brasil, o time carioca ficou com o vice-campeonato ao perder nos pênaltis para o Cruzeiro. Em razão da eliminação da Libertadores, a equipe disputou a Sul-Americana, fazendo uma boa campanha e chegando a uma inédita final na competição internacional que não acontecia desde o início dos anos 2000. A final era esperada como um grande espetáculo, mais de 55 mil presentes no Maracanã, mas o time voltou a repetir erros crônicos, sendo superado pelo Independiente da Argentina após o empate por 1-1. No Brasileirão terminou em 6º lugar, garantindo vaga direta na Libertadores de 2018, com gol de pênalti no último minuto de Diego na rodada derradeira da competição. Com bons resultados, o Flamengo foi considerado o 6º melhor time do mundo, segundo os critérios da Federação Internacional de História e Estatística do Brasil.
Ao final de 2017, um estudo financeiro revelava uma esplêndida arrecadação financeira do clube carioca. O time foi considerado entre os 30 times do mundo que mais arrecadaram em 2017. Fato se deu pela venda astronômica de Vinícius Júnior ao Real Madrid e as altas rendas em jogos decisivos do Maracanã. Fora as vendas de camisas, programa sócio-torcedor. O Flamengo não se preocupava mais com dívidas, já era administrada, já que girava em torno de 420 milhões. A preocupação do rubro-negro era mesmo sair da fila de títulos importantes. Na pré-temporada de 2019, disputou a Florida Cup e se sagrou campeão ao vencer o Ajax e o Eintracht Frankfurt, em torneio que também contou com a participação do São Paulo. No dia 8 de fevereiro de 2019, um incêndio no Ninho do Urubu matou 10 jogadores da base e deixou outros 3 feridos. No dia 21 de abril, o Flamengo conquistou no Maracanã, diante de mais de 47 mil pessoas, sobre o seu maior rival, o Vasco da Gama, o 35º título carioca, com uma ampla vantagem nas 2 finais. O Flamengo ficou marcado como o time das contratações milionárias, sendo elas a de Bruno Henrique, Gabriel Barbosa, o Gabigol, Rodrigo Caio, Arrascaeta e até contratações a nível europeu, como a do treinador português Jorge Jesus, um dos maiores ganhadores do futebol português, além dos jogadores Gerson, Pablo Mari e os bombásticos laterais Rafinha e Felipe Luiz. Pela Copa Libertadores, levou um susto nas oitavas de final, ao perder para o Emelec por 2-0 no jogo de ida. Porém, com o apoio da torcida, conseguiu empatar no Maracanã com 2 gols de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Na disputa por pênaltis, venceu por 4-2 e quebrou o trauma de eliminações precoces na competição continental. Quis o destino que 4 brasileiros caíssem na mesma chave e que até a final o Flamengo enfrentasse 2 times gaúchos. Nas quartas, o Flamengo passou pelo Internacional 2-0 e 1-1. Nas semifinais, eliminou o Grêmio 1-1 e 5-0. Após 38 anos, o rubro-negro voltava à final da Libertadores. A grande decisão foi em jogo único no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. O adversário foi o River Plate, que era o atual campeão. O Flamengo perdia até os 43 minutos do segundo tempo, quando Gabigol empatou e 2 minutos mais tarde virou 2-1. O Flamengo voltava ao topo da América, conquistando o bicampeonato. Pelo Campeonato Brasileiro, emplacou 21 jogos de invencibilidade sob o comando de Jorge Jesus e, com 4 rodadas de antecedência, sagrou-se campeão brasileiro. Após derrota do Palmeiras para o Grêmio, um dia após a conquista da Libertadores. Era um final de semana mágico na vida de todos os torcedores rubro-negros. A campanha flamenguista quebrou diversos recordes, como exemplo, a maior diferença do líder para todas as demais colocações. Além disso, conseguiu repetir o feito do Santos de Pelé, que até então era o único clube que havia conquistado o Brasileiro e a Libertadores no mesmo ano. Na Copa do Mundo de Clubes, chegou à final após vencer de virada o Al Hilal por 3-1, enfrentando no jogo decisivo o Liverpool, o mesmo clube que há 38 anos enfrentou o Flamengo valendo o título mundial, tendo o time de Zico se saído melhor. Em uma partida movimentada, o clube carioca acabou perdendo na prorrogação após gol de Roberto Firmino em um contra-ataque do time inglês. Apesar da derrota por 1-0, o Flamengo demonstrou muitas vezes jogar no mesmo nível que o gigante da Inglaterra, sendo por perder apenas por 1 gol de diferença e na prorrogação, o melhor oponente do europeu desde 2012. Para a temporada de 2020, a CBF decidiu reeditar a Supercopa do Brasil. Torneio esse que havia sido disputado até então apenas 2 vezes, ainda no século XX. Em partida única no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Flamengo goleou o Atlético Paranaense por 3-0 e se tornou o supercampeão do Brasil.
No duelo da Recopa Sul-Americana, enfrentou o Independiente del Valle em 2 jogos. Na primeira partida, em Quito, no Equador, empatou por 2-2 e em uma partida marcada por uma arbitragem desastrosa. Na volta, mais de 70 mil pessoas lotaram o estádio do Maracanã. Gabriel Barbosa, o Gabigol, abriu o placar. Logo em seguida, William Arão foi expulso antes dos 30 minutos do primeiro tempo. Novamente, a individualidade dos jogadores apareceram e em 2 belas jogadas de Gabigol, Gerson marcou 2 vezes, 3-0, e o Flamengo conquistava mais um título internacional, o primeiro de sua história no Maracanã. Após a conquista do Campeonato Estadual de 2020, Jorge Jesus deixou o comando do Flamengo para voltar ao comando do Benfica. Depois de conquistar um triplete com Jorge Jesus ainda em 2020, o Flamengo contratou Domenech Torrente, ex-auxiliar de Pep Guardiola. Apesar das expectativas, o time apresentou um futebol irregular com o novo técnico. O sucessor definitivo do espanhol foi Rogério Ceni, eliminado precocemente na Libertadores e Copa do Brasil. Foi campeão do Campeonato Brasileiro de 2020 com um ponto a mais que o segundo lugar. Apesar da derrota por 2-1 para o São Paulo na última rodada, o placar sem gols entre o Corinthians e o Inter rendeu a taça para o time de Gabigol e companhia. Na campanha, 21 vitórias, 8 empates e 9 derrotas, marcando 68 vezes, sofrendo 48. Com Ceni estreando na segunda rodada do segundo turno. Rogério cedeu lugar a Renato Gaúcho, que vem fazendo uma bela campanha. Até o término desse vídeo, o Flamengo é 5º colocado no Brasileirão, está nas semifinais da Copa do Brasil e semifinal da Libertadores, com grandes chances de conquistar ambos os campeonatos. O Flamengo é um time de glórias, tendo conquistado 59 títulos oficiais. Até essa data, de 17 de setembro de 2021, sendo um Mundial em 1981, 5 continentais, entre eles 2 Libertadores em 81 e 2019, uma Copa de Ouro em 1996, uma Mercosul em 1999 e uma Recopa Sul-Americana em 2020. 7 brasileiros em 80, 82, 83, 92, 2009, 2019 e 2020. Uma Copa União em 1987. 3 Copas do Brasil em 1990, 2006 e 2015. Uma Copa dos Campeões em 2001. 2 Supercopas do Brasil em 2020 e 2021. Uma Taça Rio-São Paulo em 1955, um Torneio Rio-São Paulo em 1961, 37 campeonatos cariocas, 1914, 1915, 1920, 1921, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1981, 86, 91, 96, 99, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020 e 2021.